Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra espírita. Estamos aqui hoje em união do Grupo Espírita de Petrolina, GESP, com o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, pelo canal do YouTube da Secretaria Espírita Regional 27, onde estamos aqui reunidos mais uma vez de forma virtual para darmos andamento em uma palestra espírita, onde o tema de hoje será tratado: reencarnação e a educação do espírito. Todos sejam abraçados, se sintam recebidos de forma carinhosa, e é com grande satisfação que estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Antes da gente iniciarmos a nossa palestra, eu vou ler uma mensagem do livro Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. E a mensagem, o tema dela é Aprendendo a Amar. Ama com desprendimento e coragem, diante do que surge à tua frente. Em tudo coloca amor, nos menores atos que pratiques. Embora nem tudo se tenha apresente como sendo um bem, até mesmo o que te aparenta ser um mal se transformará num bem ao receber amor. Na caminhada terrena, surgem momentos em que as dificuldades te parecerão intransponíveis, mas se tiveres amor, haverás de superá-las, compreendendo também que elas são degraus que te permitirão avançar um pouco mais. Se hoje a vida se te apresenta árdua, com sofrimentos que acreditas não suportar, se souberes aceitá-los serenamente, sem murmurar a todo instante, por considerar-te esquecido por Deus, compreenderás que foi justamente por muito te amar que Ele te proporcionou a enfermidade de hoje ou a dificuldade que houve e que te levou a lamentar, para que dele consigas aproximar-te um dia. Portanto, nunca deixes de amar. Ama a vida que Deus te proporcionou na presente encarnação, com todos os problemas a enfrentar, mas que estão sendo a colheita do que semeastes nesta ou em outras encarnações. Portanto, a tudo procura aceitar sem reclamar. Quando temos aceitação, as dificuldades nos aparecem menores e as dores não nos machucam tanto. Procura a tudo olhar com os olhos complacentes, abençoando enfim e amando. Se souberes agradecer e abençoar a tua caminhada de hoje, será porque realmente está aprendendo a amar. Que a gente possa refletir um pouco sobre essa mensagem e que a gente consiga amar tudo e todos. Bom, então vamos dar início no nosso tema de hoje, que é a reencarnação e a educação do espírito. A gente vai tentar hoje tirar resposta de algumas questões. Por que os seres espirituais precisam encarnar? O ser espiritual precisa vir para o mundo material? Qual o objetivo da encarnação do espírito? Tem ligação a reencarnação com a educação? Bom, essas questões nós vamos respondê-las no transcorrer da palestra. Então, para iniciar, o primeiro passo é a gente saber o que é encarnar. Encarnar, o que é encarnar? Encarnar é você estar no mundo material, porque nós, como espíritos que somos, nós estamos sempre no mundo espiritual, nós somos do mundo espiritual. Mas quando nós saímos desse estado de erraticidade e voltamos para o mundo, material, nós encarnamos. E o que é isso, estado de erraticidade? É o período que a gente está no mundo espiritual, que a gente não está aqui no mundo material. E quando a gente encarna, que vem para o mundo material, aí sim ocorre a encarnação.
e as várias que a gente vai tendo é a reencarnação. Então a reencarnação é um processo de despertar da alma, é uma das leis fixadas por Deus na natureza, né? E essa lei, ela vem para ajudar, né, a gente que é filho dele a evoluir. Então isso é a encarnação. E educação? O que é educação? A palavra educação, ela diz no dicionário que é o ato de educar, de instruir, de disciplinamento. Então, no seu sentido mais amplo, a educação significa o meio que os hábitos e valores são adquiridos de uma geração para outra. A educação vai se transformando através das situações presenciadas e experimentadas, vividas por cada um indivíduo ao longo de sua vida. Então, a educação é isso. Como a gente sabe que a gente é um espírito e a gente vive no mundo espiritual, só que para a gente aprender, para a gente evoluir, a gente precisa se educar. Então, quando a gente encarna no mundo material, Deus impõe para a gente essa necessidade da gente encarnar. Mas Deus, como é um ser bom, um ser justo, ele não impõe nesse sentido da palavra de imposição. Ele nos coloca como uma necessidade a reencarnação, para que a gente possa aprender. Porque assim, como um exemplo bem simples, para poder ficar claro, nós somos como se fosse uma bandeja cheia de copinhos. Só que cada copinho desse, ele está vazio quando a gente é criado. E a gente precisa enchê-lo, esses copinhos. A gente precisa encher o copinho da bondade, da misericórdia. Só que para isso a gente só vai conseguir encher esses copinhos aprendendo o que é. E como nós aprendemos? Aprendemos através dos ensinamentos que nós recebemos no mundo espiritual e que a gente venha colocar em prática isso no mundo material, através das experiências, dos atos, das decisões que a gente vem a tomar, a gente vai aprender. Então Deus, ele nos impõe com relação à nossa necessidade, à precisão de reencarnar, mas não é uma imposição como sendo um ditador. Não é dessa forma que a gente tem que encarar essa palavra imposição que é colocada no Livro dos Espíritos, né? Deus é bom, é justo, ele não impõe nada a ninguém. É tanto que ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher dentro das nossas ações e aguardar, e ele aguarda que a gente tome as decisões nossas da melhor forma possível. Ele espera por nós de braços abertos o tempo que for necessário para esse nosso aprendizado. Se nós fomos criados de forma simples e ignorante, a gente precisa de tempo para poder nos aperfeiçoarmos. A gente precisa de tempo para a gente poder nos preencher de tudo aquilo que é necessário para nos levar a uma evolução moral, uma evolução espiritual. E Deus, é lógico, criador de tudo e de todas as coisas, ele sabe disso. Então ele não tinha como ele impor tempo determinado para cada espírito alcançar essa evolução. E como nós fomos criados de forma simples, é bom a gente esclarecer o seguinte, que essa palavra simples não é o contrário de complexo, não é isso. O que ele quer dizer como simples no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né? E os espíritos informam que Deus nos criou de forma, todos os espíritos da mesma forma, simples e ignorantes, simples no sentido de que somos um único elemento. Nós somos um elemento individualizado, não somos um elemento composto. Então, é esse o sentido de simples, e não no sentido contrário de complexo.
Com relação a ignorante, nós somos ignorantes, sim, somos, mas não também no sentido de não sermos inteligentes, não é isso. Ignorante é no sentido de não sabermos ainda, da gente não ter o conhecimento, da gente ainda não ter a capacidade, mas nós somos imbuídos, nós temos completa capacidade de adquirir todos os conhecimentos necessários e todas as qualidades que precisamos ter para conseguirmos ser seres elevados, seres que já aprenderam todas as suas lições e mudar de degrau, né? Passar de seres inferiores a seres espiritualizados em um nível superior. E todos os espíritos evoluirão. A questão 116 no Livro dos Espíritos nos traz esse esclarecimento. Independente do tempo que levar, que a gente pode levar séculos, muitos séculos, para a gente conseguir alcançar essa evolução, mas todos evoluirão, porque isso está em uma das leis divinas, é o progresso dos espíritos. Nenhum espírito vai ficar para trás, nenhum espírito deixará de crescer, de evoluir, de se transformar, porque todos nós estamos destinados à felicidade eterna. Todos nós estamos destinados à evolução, ao crescimento, ao aprendizado. Então, por isso que é importante a nossa encarnação, porque com ela nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por ações e com o nosso livre arbítrio nós vamos aprendendo. A gente vai aprendendo dentro do nosso tempo, dentro das nossas capacidades e dentro das experiências que nós estamos passando de encarnação em encarnação. Quantas eu já passei? Não sei. Só sei que eu estou nessa atual e que eu tenho que fazer por onde nessa atual que eu estou aqui o máximo para tirar proveito de todas as experiências que eu tenho passado na vida, nessa vida corpórea de agora, para poder me evoluir, para poder me autoconhecer, para poder saber os pontos fracos que eu tenho que ter esse autoconhecimento de quem eu sou, de quem realmente eu penso, da forma que eu penso, se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, e tentar corrigir esses pontos e alcançar esse conhecimento, essa plenitude, para que um dia eu possa ser um espírito evoluído. Então a encarnação é um meio pelo qual a gente se desenvolve, é uma necessidade que temos. E todos os espíritos que já são evoluídos, todos que estão no mundo feliz, no mundo de felicidade plena, todos passaram pela situação de encarnação, de reencarnação, para poder aprender a evoluir moral e espiritualmente. Agora, é claro que a gente não pode dizer qual o tempo que durou, qual o tempo que cada espírito evoluído hoje levou para alcançar. A gente sabe que aquele que segue o caminho do bem, ele evolui muito mais rápido, né? Aquele que segue o caminho do bem, ele não vai passar por tantas dificuldades, por tantos sacrifícios, por tantas enfermidades, porque ele não se afastou de Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, quanto mais próximos nós fazemos o bem, colocamos em prática os ensinamentos que o nosso maior mestre, que já tivemos aqui no nosso planeta Terra, que foi Jesus Cristo, nos ensinou e nos mostrou na prática como teríamos que agir, como teríamos que encarar a nossa vida terrestre, a nossa vida material. Quanto mais próximo disso, a gente vai evoluir mais rápido. Então, todo esse período de evolução, o tempo que a gente leva para esse aprendizado, para esse conhecimento, só depende da gente. Não vai depender de outra pessoa e nem vai depender de Deus.
A gente não pode passar essa responsabilidade para Deus, porque essa responsabilidade é nossa. A gente tem que buscar esse nosso autoconhecimento, buscar essa transformação e aprender dia a dia, com cada ação, com cada passo, com cada ocasião que a gente se encontre, a gente tirar proveito e tirar a lição disso, como um aprendizado. A gente aqui no mundo material é como se nós estivéssemos numa aula prática. No mundo de erraticidade, no mundo espiritual, nós recebemos as informações necessárias para a gente depois vir aqui e colocar em prática, fazer a nossa provinha prática mesmo, para saber se a gente realmente aprendeu ou não. Então, se a gente aprendeu, nós vamos fazer da forma correta, nós vamos tirar o bom proveito, nós vamos saber colocar em prática todos os ensinamentos que Cristo nos trouxe, né, nas nossas ações. Agora, se a gente não aprendeu, nós vamos gerar sofrimento. Por quê? Nós vivemos, uma das leis de Deus é causa e efeito. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu pratiquei o bem, eu vou colher o bem. Se eu pratiquei o mal, eu vou colher o mal. Então, o sofrimento, essa dificuldade que a gente vê na vida, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de Deus. E aquele que está próximo de Deus também, por mais que ele se encontre numa situação de sofrimento, numa situação de desalento, ele não vai se desesperar, porque ele sabe que aquilo ali é uma prova, ele sabe que ali é uma lição, e que ele não vai entrar em desespero porque ele vai ter que tirar algum proveito daquela situação difícil que está passando. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais estamos no caminho do bem, os nossos sofrimentos também são aliviados. Não quer dizer que não vai existir sofrimento. Tem que existir o sofrimento, no sentido não de que a gente tenha que ficar sofrendo, mas sim no sentido de que é uma das lições que nós temos que passar para sabermos se realmente estamos evoluindo. Porque aquele que está bem, aquele que está em andamento ao seu desenvolvimento moral, ele não vai encarar isso com tanta angústia, ele não vai se desesperar, ele não vai entrar em conflito, ele não vai querer culpar a Deus. Ele sabe que é uma situação que ele está passando e que ele tem que ver o que foi que causou aquilo. Alguma coisa que ele fez, uma ação que ele tomou, que gerou essa situação nova, esse sofrimento. Então ele tem que voltar analisando, ver onde que ele errou e corrigir. Muitas vezes também esse erro nosso, que nos trouxe essa causa, esse sofrimento hoje, não é dessa vida, é de outras vidas passadas, né? Mas se nós estamos passando por isso, temos que ter a certeza que não é em vão. Se estamos colhendo essa dificuldade hoje, é porque nós plantamos essa dificuldade no passado. Então a responsabilidade é toda nossa. Temos que encarar a situação, tirar a lição desse sofrimento e tentar mudar, né? Fazer com que esse sofrimento não venha a gerar uma plantação errônea para amanhã em outra vida material, a gente tem que estar colhendo mais sofrimento. Não sei se está ficando confuso ficar falando assim de plantar, mas é no sentido de que todas as nossas ações geram um efeito, é causa e efeito, né? Então tudo que a gente faz vai ter um impacto para o bem ou para o mal, e isso depende do que a gente faz. É no mundo material que nós temos o exercício prático desse ensinamento, né? Então, o mundo material é como se fosse o nosso laboratório. É o laboratório dessas experiências evolutivas. Então, a gente tem que olhar a vida com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais serenidade. Tudo que estamos passando é um ensinamento.
Nós temos que tirar proveito dessa situação e não se lamentar e deixar o tempo que temos aqui no mundo material se esgotar sem você aproveitar essa oportunidade. Porque isso é uma dádiva de Deus, é um presente que Ele nos concede para que a gente consiga evoluir, aprender. Todos estamos destinados à felicidade. Todos estamos destinados à evolução, ao crescimento, a sermos seres evoluídos por completos. Só que para a gente poder alcançar isso, precisamos colocar em prática, exercitar no dia a dia, exercitar nessa vida corpórea que nós estamos aqui. É como eu disse, os copinhos estão ali na bandeja, só que nós temos que enchê-lo. No copinho que é para encher de amor, se ele estiver vazio, ele vai estar ali, não vazio, ele vai estar cheio de egoísmo. Ele vai estar cheio de todas as vicissitudes que a gente tem que superá-las. A partir do momento que a gente supera essas vicissitudes nossas, a gente consegue as qualidades que precisamos, né? Então, temos que aproveitar essa oportunidade, temos que fazer o máximo de estarmos bem com Deus, próximo com Deus, e para isso a gente precisa estar em sintonia com Ele, através de pensamentos, através das nossas orações, das nossas preces. No momento que a gente está em desespero, achando que essa tribulação ou que essa situação não tem uma solução, vamos entrar em prece, porque nós vamos ser auxiliados. Deus não nos deixou sozinho. Nós temos os nossos mentores, os nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda que vão nos auxiliar, vão nos dar essa boa intuição e vão nos dar a força para a gente passar por essa situação que estamos achando que é muito pesada ou muito difícil. Mas nós temos a capacidade para superar tudo isso, certo? Na erraticidade, nós espíritos, nós também, antes de virmos para o mundo material, nós escolhemos as nossas provas. A gente diz que a gente quer passar por certas situações para nos testarmos, para saber se realmente nós estamos aptos a dar esse novo passo, a dar esse crescimento, essa evolução, essa melhorada no nosso ser. Então, muitas vezes a gente se pega reclamando por situações que estamos passando hoje no mundo material, porque a gente tem o esquecimento, né, o véu do esquecimento, para não nos perturbar. Quando a gente encarna no mundo material, a gente esquece do passado, que isso também é uma dádiva divina. E quando a gente esquece, a gente deixa de... como eu posso dizer? A gente acha que isso não foi uma escolha nossa, sendo que foi. Muitas provas, muitas situações, fomos nós mesmos que pedimos para ter, para a gente poder evoluir mais rápido. Quanto mais passarmos por experiências, quanto mais experiências nós tivermos, mais rápido nós evoluímos. Só que isso vai de ser para ser. Muitos querem muitas provas, muitas de uma vez, para tentar passá-la, superá-la por todas e evoluir mais rápido, enquanto outros não. Ainda se acham na necessidade só de passar por uma situação ou outra. Mas isso fica na nossa programação de reencarnação, que é feita antes da gente encarnar no mundo material. Outra coisa também, quando a gente fala em encarnação, a gente não pode também só olhar para o nosso mundo, planeta Terra, né? Todos os outros mundos, todos os outros mundos espirituais, também existem outros mundos materiais. Então, conforme a gente vai passando de degrau, vai subindo, a gente também vai mudando de mundo, tanto o mundo espiritual como o mundo material. Então, a encarnação, ela é
uma necessidade que todos os espíritos têm que passar. Só não vão passar por essa encarnação aqueles espíritos que já passaram por todas as fases e já estão num nível elevado, num nível superior. E muitas vezes esses espíritos superiores, eles reencarnam novamente, mas aí não como prova. Eles estão vindo como uma missão. Aí já é uma escolha do espírito. Ele não tem mais que passar por essa situação, mas ele quer encarnar novamente, reencarnar no mundo material de nível inferior, como o nosso planeta Terra, para fazer um auxílio, para auxiliar, para ajudar alguém, para ajudar nós que estamos aqui ainda se debatendo e buscando esse crescimento. Então, faz parte da lei de Deus. A reencarnação é uma necessidade e é um privilégio também para a gente, porque Deus nos concede isso. Então, Ele é tão bom e tão justo que Ele nos permite que a gente faça essas provas por tempo indeterminado. Quando a gente está na escola ou na faculdade, a gente tem as aulas, recebe as instruções, o material, estuda e depois é marcada as provas, né? Só que lá tem o dia da prova. Se você não fizer aquela prova, você perdeu, você não faz mais. Você tem que voltar. Se você for reprovado, você vai voltar e vai cursar a matéria tudo de novo. Deus é tão bom e tão justo que Ele deixa a nosso critério fazermos essa experiência, passarmos por essa prova. E Ele deixa o tempo que for necessário. Ele não vai dizer, não, você só tem uma ou duas chances para fazer a sua prova prática. Não, fica a teu critério, meu filho. Você vai passar por quantas provas você quiser e necessitar até você aprender. Quando você aprender, você deixa de passar por essas provas. Você pode até depois ir auxiliar algum dos teus irmãos nessas provas, mas aí não como uma necessidade de prova, e sim como um auxílio, como uma bondade, como uma caridade. Então, temos que olhar para a encarnação, para a nossa vida atual e agradecer a Deus por essa oportunidade e fazermos dela o máximo que pudermos para adquirir conhecimento, para adquirir instrução em todos os sentidos, intelectual, moral e espiritual. Não adianta a gente crescer só intelectualmente ou tentar crescer só moralmente sem o lado intelectual. Precisamos andar os três juntos, as três perninhas juntas, moral, intelectual e espiritual, para o nosso crescimento pleno. Quem segue no caminho do bem evolui mais rápido, né? É aquilo que eu já disse anteriormente. A gente tem que traçar o nosso caminho, as nossas provas, nossas experiências no nosso dia a dia, mas aquele que está mais próximo dos ensinamentos de Cristo, aquele que tenta fazer conforme os ensinamentos de Deus, esse ser, ele vai evoluir mais rápido. Por quê? Porque ele não vai estar gerando novas necessidades de expiações na sua próxima vida material. Se eu estou plantando o bem, eu vou colher o bem. Agora, se eu estou aqui, nessa vida de agora, e eu faço tudo o contrário do que Cristo nos ensinou, faço tudo diferente, não planto o amor, eu só vou plantar a discórdia, a intriga, né? a maledicência. O que eu vou colher no futuro? Eu vou ter que voltar para poder fazer aquilo que eu não fiz hoje e ainda por cima ter que expiar tudo o que eu fiz de errado nessa vida de agora. Então o meu tempo vai demorar ainda mais para eu evoluir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que aprender, evoluir e tomar cuidado com as nossas ações de agora para não gerar débito, para a gente ter que amanhã depois resgatar esse débito.
Então a gente tem que fazer o bem, evitando de fazer o mal. Não adianta tentar fazer o bem, dar um passo para o bem, depois dar 3 passos para trás, plantando o mal. Porque você, nesse jeito, você vai gerar, você não, nós, né? Nós vamos gerar débitos futuros que nós vamos ter que resgatar, que também é uma lei divina, uma lei de Deus. Tudo aquilo que você faz, você tem a necessidade, tudo aquilo que você faz de mal, você tem a necessidade de restabelecer. Você vai ter que se arrepender, você vai ter que corrigir o seu erro. Você vai ter que fazer o bem, ao contrário do mal que você fez. Então, é muito sério a nossa vida aqui. A gente não pode ir vivendo de um jeito como se deixando a vida te levar. Não, nós que temos que conduzir a nossa vida, nós que temos que conduzir os nossos passos, nossos atos. Tudo tem consequência, é causa e efeito. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Se eu prejudicar alguém com uma ação minha, eu sei que eu vou ter que corrigi-la futuramente. Se eu não corrigir nessa encarnação de agora, eu vou ter que depois voltar. Então, quanto mais débito nós tivermos, mais distante está o nosso crescimento e a nossa evolução. Vamos levar mais tempo. Por quê? Porque ainda não aprendemos. Por isso que a nossa encarnação, ela é um aprendizado, é um ensinamento para a gente. Porque são através desses atos, dessas experiências que a gente vai colocando no nosso dia a dia, que vai fazer com que a gente tome as decisões através do nosso livre-arbítrio. Ou nós vamos para o caminho da luz, ou nós vamos para o caminho escuro. Se eu for para o caminho da luz, eu vou progredir mais rápido, porque eu estou enxergando, eu vou ver cada pedra que tem no meu caminho e eu não vou tropeçar nela. Agora, se eu vou pelo caminho escuro, aí fica difícil. Eu posso tropeçar numa pedra, eu posso cair num buraco, eu posso me desviar do caminho e entrar no mato, posso sair do caminho. Por quê? Porque eu não tenho luz, eu não vou estar enxergando. Por isso que é muito importante a prece. Temos que estar em constante prece e vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da nossa fala. Muitas vezes falamos sem pensar e a palavra já saiu e ali já feriu alguém com a sua palavra e você está ali prejudicando, porque você abriu a boca e falou sem pensar. Então a gente tem que analisar todos os nossos atos, todas as nossas falas. Se a gente não vai falar algo que vai ajudar alguém, é melhor não falar. Para que criar um problema? Para que falar algo que depois você vai ter que se arrepender e vai ter que corrigir? Então que a gente possa pensar melhor e usufruir dessa oportunidade que Deus nos deu, né? Porque ninguém veio aqui para esse mundo, para esse planeta, para sofrer em vão. Deus não impõe nenhuma punição, não é Deus que impõe punição, somos nós mesmos, é a nossa própria consciência, é a nossa consciência que nos julga e que vai nos julgar. Então nós somos os nossos juízes de todas as nossas ações, de todos os nossos pensamentos. Então a gente não pode colocar a responsabilidade dos nossos atos e dizer que foi Deus. Eu tenho que passar por isso porque é uma punição de Deus. Deus está me punindo por isso ou por aquilo. Não é Deus que está te punindo. O que está te punindo é o efeito de uma ação sua que você fez nessa vida ou em vidas passadas. A responsabilidade é toda nossa. Deus nos dá a oportunidade. Agora, Ele não impune ninguém. Deus é bondade, é justiça, é amor.
Como que a gente vai dizer que Deus é amor pleno se Ele pune alguém? Não. A lei de causa e efeito é uma das leis de Deus. Todas as leis são aplicadas a todos os seres, a todas as suas criaturas. Então, nós temos a necessidade de reencarnar para a gente crescer, moral, espiritualmente e intelectualmente. Portanto, não serve a gente deixar o tempo passar, né? Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente está em experiência nesse momento, é um momento de aprendizado, né? Se a gente souber tirar a boa lição, o bom proveito dos nossos sofrimentos também, nós vamos estar aprendendo. Por quê? Porque eu vou me conhecer, eu preciso me conhecer. Se eu estou passando por esse sofrimento hoje, vou analisar. O que será que foi que eu fiz? Será que eu ainda estou fazendo essa ação que gerou esse efeito hoje? Será que ainda estou agindo da mesma forma e amanhã eu vou ter que colher de novo esse sofrimento? É por isso que a gente precisa se autoconhecer, se autoanalisar. A gente nós precisamos fazer essa autojulgamento todos os dias. Na hora de deitar, a gente tem que parar para pensar, como é que foi o meu dia hoje? Desde a hora que eu levantei da cama, quando eu coloquei o pé no chão, qual foi a minha primeira atitude? Eu agradeci a Deus pelo dia, pela vida, por poder ter acordado? Ou eu já comecei a reclamar? Ai, meu Deus, queria tanto continuar dormindo e já é hora de levantar, já tenho que ir trabalhar. Em tudo. Será que na hora que eu fui tomar café, eu agradeci pelo alimento que eu tinha ali na mesa para tomar café? Será que o meu irmão que estava ali do lado, eu ofereci um café? Ou não? Eu nem vi o irmão que estava do lado. E no dia a dia? No trabalho da gente? Na instituição que a gente trabalha? Ou que trabalha em casa? No relacionamento com as pessoas? Como é que foi o meu dia? Eu fiquei mais irritada durante o dia? Ou eu passei o dia bem, passei o dia alegre, consegui ter bons pensamentos? Ou não, só fiquei com pensamentos de rancor, de ódio, de sofrimento, de maledicência? A gente precisa se autoconhecer. E a gente só faz isso, só se conhece analisando as nossas ações e os nossos pensamentos. A gente não pode deixar o pensamento da gente livre sem a gente se autoconhecer, porque aí também podemos sofrer influências dos nossos irmãozinhos que estão no nível inferior e que tentam nos influenciar também. Então a educação também faz parte da gente educar os nossos pensamentos. A gente precisa educar a nossa língua para não falar o que não deve falar. A gente deve educar o nosso ouvido para ouvir aquele irmão que está precisando conversar e muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir ninguém, a gente só quer falar e muitas vezes a nossa fala é só de reclamar. A gente precisa se educar a ouvir o outro, educar a não falar o que não tem necessidade, o que não vai fazer bem a ninguém. Educar os nossos pensamentos. Será que esse pensamento que está vindo toda hora de tristeza, de amargura na minha mente, eu tenho realmente que estar pensando nisso? Será que isso é meu mesmo? Agora, se você fica só pensando e não para analisar se isso é seu, você só pode sofrer uma influência. Por isso da necessidade do autoconhecimento. E o autoconhecimento só vem através da educação. A educação, como já falamos no início da palestra, é você colocar em prática sempre. É você estar ali analisando tudo o que você precisa analisar, tudo o que você precisa saber para você poder
colocar isso no seu dia a dia. Então, educar, a gente tem que educar os nossos hábitos, né? A gente não pode simplesmente ter um hábito que é ruim, você sabe que é ruim, e mantê-lo. Então, elimine ele da sua vida, né? A educação, ela vai trazer esse conhecimento e com isso a gente vai poder transformar a nossa vida, transformar as nossas ações. Deus nos espera de braços abertos, o tempo que for necessário. Agora, esse tempo ele pode ser encurtado. Esse tempo desse crescimento, esse tempo dessa evolução, vai depender da gente, vai depender da nossa vontade. Cada vez que a gente busca esse autoconhecimento e coloca em prática os ensinamentos de Cristo, a gente se aproxima de Deus. E essa aproximação com Deus nos auxilia na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral. Então, meus irmãos, vamos colocar mais em prática a autoeducação. A educação, quando a gente fala, não é só essa educação de escola, de intelectual, não. A educação é a educação moral, a educação do nosso dia a dia. Não precisa estar na faculdade para a gente se educar. A gente precisa dessa educação dos nossos sentimentos. A gente precisa saber controlar os nossos sentimentos. Isso também é uma forma de educação. Eu não posso viver sempre amargurada, sempre em desespero, sempre angustiada, sempre com tristeza. Eu tenho que colocar alegria na minha vida. E isso também é uma educação dos sentimentos. E a gente tem capacidade para isso, porque Deus nos deu todos os atributos necessários para a perfeição. Deus não cria nada imperfeito, Deus cria tudo perfeito. Agora nós, todos, criaturas de Deus, fomos criados da mesma forma, da forma simples e ignorante. Cabe a cada um de nós buscar completar o vazio que existe ainda no nosso ser. E esse vazio só vai ser preenchido com a educação. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina tão importante, porque o Espiritismo vem trazer para a gente esses conhecimentos, esse autoconhecimento, onde a responsabilidade é nossa. O Espiritismo nos diz o caminho, nos mostra o meio, nos ensina como devemos caminhar, através de exemplos de muitos espíritos bondosos que nos já trouxeram informações do mundo espiritual e que está aí na literatura espírita, né? A gente tem esse acesso para ter esse conhecimento. Só que o Espiritismo, ele não vem dizer que a responsabilidade é de Deus, que basta a gente pedir e ficar esperando que Deus faça por nós. A responsabilidade é nossa, somos nós que temos que fazer. A reencarnação é um presente maravilhoso que Deus nos deu, uma oportunidade, várias oportunidades, não uma, várias, porque eu não sei quantas encarnações eu já passei. Também não sei quantas eu terei que passar ainda, mas eu sei que essa oportunidade divina foi Ele que não me deu. E eu tenho que fazer dessa oportunidade o máximo para eu aprender, porque através dessa experiência terrestre, dessa experiência corporal, material, é que eu vou adquirir todas as qualidades necessárias para um dia estar no mundo de felicidade, no mundo dos espíritos evoluídos, no mundo de amor, de paz, porque hoje eu ainda não sei tudo o que eu preciso saber para poder conviver com esses espíritos evoluídos. Mas eu estou aqui e sei que posso aprender, porque se eu não tivesse a condição de aprender, Deus não estaria nos dando essa oportunidade. E Ele deu a todos.
E nós temos o exemplo, o maior exemplo de espírito perfeito que nós já conhecemos foi Jesus Cristo. E ele veio aqui dar o exemplo de como nós podemos ser. Nós podemos ser igual a ele. Mas para isso a gente tem que fazer tudo o que ele fez. Ele passou por todos os caminhos. O tempo que ele levou, eu não sei. Pode ter sido rápido, como pode também não ter sido. Mas eu sei que todos nós temos essa capacidade, essa condição de crescermos, de evoluir. E isso depende só de nós, só depende da nossa vontade. Todos os recursos Deus nos deu. Todos os recursos materiais nós temos aqui à disposição também no mundo material. Estão aqui. Basta que a gente saiba utilizá-los. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir muito sobre isso, sobre a nossa educação, a necessidade que nós, seres espirituais, temos de buscar esse crescimento, essa evolução. E a gente só adquire ela através da educação. E essa educação vem através das nossas experiências que nós colocamos aqui em prática nessa vida material. Com a experiência material, nós temos uma forma de evoluir muito mais rápido. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas se ficar só no mundo espiritual não evoluiria? Evoluiria, porque todos os seres estão destinados à evolução. Só que existe a necessidade do aprendizado. E o aprendizado a gente só consegue saber se realmente aprendeu com a prática. E a prática é essa vida nossa aqui. É esse mundo aqui, material. Essa é a prática. É sabermos se realmente passamos na nossa prova de conhecimento. Conhecimento que adquirimos, que está conosco. Só que nós temos que provar para nós mesmos que nós aprendemos. E a gente prova isso como? Através das nossas ações, no nosso dia a dia. Tá bom? Quero agradecer, com imensa satisfação que fiquei aqui nesses minutos com vocês, falando desse tema que é muito importante, que a gente possa guardar no nosso coração, que a gente possa colocar isso em prática e usufruir do máximo dessa oportunidade tão bondosa que Deus nos deu, que é a nossa vida material. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e proteja cada um e que no próximo domingo estejam aqui presentes novamente, junto com o GESP, junto com o Centro Deus, Cristo e Caridade, no canal do YouTube da Secretaria Espírita Regional 27, com mais uma palestra espírita. Fiquem com Deus.